Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda videoaula da série do início do terceiro trimestre para a sete, tá? Na primeira videoaula eu falei sobre os movimentos separatistas do final do século XVIII. Nesta videoaula eu vou falar sobre o período joanino. Bom, o período joanino, para todos os efeitos, é o período que se inicia com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e à corte, né, portuguesa, e o estabelecimento da capital do Império Ultramarino Português na cidade do Rio de Janeiro, e vai se encerrar com o retorno do Dom João VI e alguns acompanhantes de volta para Portugal em 1821. Tá? Então, foi um período de 13 anos em que uma série de medidas, ações, né, enfim, resoluções acabaram encaminhando o processo da independência do Brasil, tá? Então, a própria chegada da família real portuguesa, né, vocês sabem, né, ela tem relação ali com as guerras napoleônicas, né, o contexto das guerras napoleônicas, a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, inclusive, que acabou promovendo essa migração, né, da corte portuguesa e do rei Dom João VI para o Brasil. Vamos lembrar que Portugal, nesse processo todo, contou com a colaboração de um aliado, né, que foi a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai promover, inclusive, a escolta dessa corte que migrou para o Brasil, né, em 1808. Então, logo que desembarca no Brasil, o primeiro desembarque do Dom João VI no Brasil, que aconteceu na cidade de Salvador, tá, já deu a deixa, né, para que o Dom João tomasse uma primeira resolução importante, tá, e bem de acordo com essa aproximação entre Portugal e Inglaterra, né, que foi o quê? A abertura dos portos às Nações Amigas. Tá? Então, em 1808, você tem a abertura dos portos às Nações Amigas, que vai favorecer fundamentalmente a Inglaterra, né? E aí você vai ter, né, como principal significado político-econômico, né, da abertura dos portos às Nações Amigas, o fim do Pacto Colonial. Tá? Então, a partir de 1808, você não tem mais Pacto Colonial no Brasil, por quê? Acabou em 1808 a exclusividade comercial do Brasil com relação a Portugal. Pelo Pacto Colonial, tá, o Brasil só poderia importar e exportar para Portugal. Com a abertura dos portos às Nações Amigas, nesse momento o Pacto Colonial ele foi suspenso no Brasil. Tá? Na realidade, ele foi abolido no Brasil para nunca mais voltar. Ok? E aí você tem outro momento, tá, importante, que aconteceu em 1810, tá? Que foi o famoso Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, né? Ou Navegação e Comércio, enfim, né? Foi um tratado assinado entre Portugal, que no caso, né, com sede no Brasil, né? Entre Portugal e Inglaterra, assinado em 1810. Esse tratado de 1810 ele vai ceder, né, à Inglaterra uma grande vantagem comercial em relação ao Brasil, que era o fato de que as mercadorias inglesas exportadas para o Brasil, elas deveriam ser taxadas em 15% sobre o seu valor, certo? 15% ad valorem, né, como se diz, tá? Então, essa tarifa era extremamente vantajosa para o comércio inglês, tá? Por quê? Porque o comércio inglês conseguia vender barato para o Brasil, tá? O que permitiu que o Brasil, a partir desse momento, começasse a sofrer uma verdadeira avalanche de mercadorias inglesas nos seus portos, tá? Só para vocês terem uma noção, Portugal, que era a metrópole, né? Se não tivesse lá envolvida nas guerras napoleônicas, ocupada, né, pelas tropas napoleônicas, tinha uma tarifa de exportação para o Brasil de 16% sobre o valor. Até Portugal pagava uma tarifa, inclusive, maior do que a paga pela Inglaterra. Tá? Outros países, né, as chamadas nações amigas que podiam exportar para o Brasil, pagavam uma tarifa de 24%. Então, as vantagens comerciais que a Inglaterra alcançou sobre o Brasil foram extraordinárias. Tá? Isso explica o fato de que, gradualmente, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil ele vai, pouco a pouco, realizando, né, o seu processo de autonomia política, né, inclusive com o fim do Pacto Colonial em 1808, e pouco a pouco ele vai se aproximando economicamente da esfera de influência da Inglaterra. Tá? Aí, inclusive, né, outro momento importante,
aconteceu em 1815. O que aconteceu em 1815? Em 1815, o Brasil deixou de ser oficialmente de ser colônia, né? Por quê? Porque nesse ano o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal, tá? Então, aí o Brasil deixa oficialmente de ser colônia porque o Brasil vira um reino unido a Portugal. Então, acaba a, digamos assim, a subordinação política do Brasil em relação a Portugal, né, praticamente, tá? Até porque o governo português era exercido nesse momento a partir do Rio de Janeiro, né? Então acaba essa subordinação política e assim você tem mais uma caminhada no processo de independência do Brasil que está sendo conduzido, tá? É bom ressaltar que nesse período aí que eu tô falando para vocês, várias instituições foram sendo criadas, né, pelo Dom João, né? Jardim Botânico, Real Academia Militar, escolas de cirurgia, medicina, né? Em Salvador e no Rio de Janeiro, fábricas de pólvora em Minas e São Paulo, com autorização para a existência de fábricas e indústrias no Brasil. Decreto esse que, inclusive, embora houvesse a autorização, não foi muito aproveitado, porque naquele momento, dadas as tarifas pagas pelos produtos ingleses, era mais proveitoso para as pessoas importar da Inglaterra do que fabricar aqui no Brasil, mas de qualquer forma isso aí foi, né, isso aí apareceu, né, essa autorização. Enfim, então várias organizações, instituições, órgãos, né, vão sendo criados, né, o que vai acabar ajudando também a estruturar a ideia de um país, né, e inclusive o Rio de Janeiro, né, como uma capital para esse país, né, Brasil, tá? Então o período joanino ele tem essa importância aí também, tá? E aí tá, dá para observar também nesse período joanino, tá? Eu até esqueci de anotar aqui, lembrei agora, ó, que sorte. Um outro evento que aconteceu nesse período, né, que foi a Revolução Pernambucana, né, de 1817. Revolução Pernambucana. Bom, a Revolução Pernambucana, tá? Ela foi uma tentativa, né, do Nordeste, principalmente a capitania, então capitania de Pernambuco, de se separar do Brasil, tá? Então, Pernambuco tenta se separar do Brasil por quê? Tá? Em que contexto? Tá? De que forma, né, isso aconteceu? Porque, veja bem, o Brasil, ou melhor dizendo, a chegada familiar portuguesa aqui no Brasil, com todas essas instituições que o Dom João criou no Brasil, né? Ele, inclusive, promoveu várias melhorias urbanas na cidade do Rio de Janeiro, né? Fez muitos investimentos, além do que a corte, né? Que custava muito caro manter os empregos, né? Os cargos bem remunerados que o Dom João teve que criar aqui no Brasil, né? Para essa corte que o acompanhou, tudo isso teve um preço em impostos, tá? Então, houve um aumento da carga de impostos, em geral, no Brasil, tá? E, ao mesmo tempo em que os serviços públicos no resto do Brasil eram extremamente precários, né? Então, chegou-se ao absurdo da população de Recife, por exemplo, pagar pela iluminação pública do Rio de Janeiro, sendo que Recife não tinha iluminação pública, né? Então, isso gerou insatisfação, né? Dentro daquela ideia de que, pô, e aí de novo a questão dos impostos, né? Sempre eles, né? Então eu pago imposto para dar privilégio para um povo que não está muito longe daqui, né? Então o que acontece? Em 1817, os pernambucanos se aliam a paraibanos, a potiguares, né? Pessoal lá do Rio Grande do Norte, enfim, não lembro se Ceará também, tá? Me desculpem, tá? Mas há ali uma tentativa de rebelião que visava a independência, tá? Daquela região em relação ao Brasil, tá? Em relação a Portugal, em relação ao Brasil, tá? A ideia era formar ali uma república, ok? E o que acabou fazendo com que esse movimento não desse certo? Fundamentalmente porque os protagonistas, né, dessa empreitada, né, dessa tentativa de revolução ou independência, eles eram pessoas de classe média, né, geralmente homens, né, de classe média, principalmente da cidade de Recife, muitos deles militares, outros padres, tá? E por outro lado também grandes proprietários de terra, latifundiários, tá? E aí eles não se entendiam sobre um tema
que vai aparecer várias vezes ao longo da história do Brasil. Eles não se entendiam sobre a questão da escravidão. Preservar ou não preservar a escravidão. Então, tinha os que defendiam a escravidão, tinham aqueles que atacavam a escravidão. Como não havia um entendimento, né, isso acabou criando uma cisânia, né, um desentendimento entre os rebeldes, o que acabou favorecendo a ação das forças repressivas enviadas pelo Dom João VI para aquela região, ok? Então, vai ser reprimido, vai ser mais um movimento reprimido, né, pela coroa portuguesa, enfim, tá? E foi isso, tá? A Revolução Pernambucana foi uma tentativa de independência de algumas regiões ali de algumas capitanias, né, ali do Nordeste. Ainda não eram províncias, né? Só vão ser províncias. Boa pergunta. Não sei se eram já capitanias ou províncias, né? Porque o Brasil já era Reino Unido em 1817. Uma boa pergunta, tá? Depois eu posso até pesquisar sobre isso, tá? Se Pernambuco já era capitania, já era província ou capitania. Bom, aí você tem também em 1820, tá, estourando em Portugal. Vamos lembrar, né? Início do século XIX é um momento assim de muita ebulição, né, política, né? Então, o que aconteceu em Portugal em 1820? Aconteceu a chamada Revolução Liberal do Porto, tá? A Revolução Liberal do Porto foi uma revolução burguesa, né, que tinha como objetivo limitar o poder político do rei de Portugal, no caso, Dom João. Tá? Então, eles queriam criar uma constituição para Portugal, né, estabelecendo Portugal como uma monarquia constitucional. Tá? E outro objetivo da Revolução Liberal do Porto era obrigar o Dom João a retornar ao Brasil. Tem um terceiro objetivo que era, né, enxotar lá de Portugal o Lorde Beresford, né, que foi o comandante militar que liderou a expulsão dos franceses do território português. Eles também queriam expulsar lá o Beresford de Portugal, eles queriam o retorno de Dom João VI e queria que o Dom João VI jurasse uma constituição a ser elaborada pelas Cortes de Lisboa. O que seriam as Cortes de Lisboa? As Cortes de Lisboa seriam o órgão legislativo formado por deputados eleitos para elaborar essa constituição pretendida para Portugal, tá? E, de fato, foi o objetivo alcançado, né, pelas Cortes de Lisboa. Eles conseguiram a saída do Beresford de Portugal, Dom João retornou a Portugal e ele acabou, em algum momento, jurando, né? Teve até um episódio em que ele jura que irá jurar a Constituição de Portugal, né? E aí ele acaba, né, se submetendo às decisões das Cortes de Lisboa, que eram, né, o grupo, né, dos deputados eleitos em Portugal, inclusive no Brasil, para elaborar a Constituição de Portugal. Tá? Não confundir as Cortes de Lisboa com a Corte portuguesa. Tá? São coisas diferentes. A Corte é a galera que cerca ali o rei. Tá? As Cortes são esses órgãos, né? Ou melhor dizendo, é o conjunto dos homens eleitos para elaborar uma Constituição para Portugal entre 1820 e 1821. Então, em 1821, dá-se o retorno do Dom João VI para Portugal e, com isso, você tem o fim do período joanino aqui no Brasil. Tá bom? Bom, eu acho que esse vídeo ficou longo, mas ele tem o necessário. Ele tem o que é importante aí, tá? Com todas as informações que vocês têm para organizar as ideias sobre o período joanino, tá bom? Gente, obrigado e aguardem a próxima videoaula que será sobre o primeiro reinado, tá? Independência do Brasil, primeiro reinado. Tchauzinho. Uhum. Difícil segurar o sorrisinho falso. Tchau.